Jangadeiro Band News FM. Entrevista. Qual é a importância de checar as informações que compartilhamos, hein? Como identificar uma notícia falsa em tempos de desinformação e também de eleições? Nós trazemos para o debate a importância do jornalismo de qualidade e isento e como o leitor, espectador, ouvinte pode se prevenir para não cair na pegadinha da notícia falsa, fake news. No JJ Entrevista de hoje, nós conversamos com a CEO da agência Lupa, plataforma especializada em checagem de informações, Natália Leal. Muito bom dia para você, Natália. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos que nos ouvem aqui na Band News. É um prazer estar com vocês nessa manhã. Prazer todo nosso. A agência Lupa é jovem, tem pouco tempo de atuação, mas eu gostaria de saber logo qual o cenário em que ela foi criada. De 6 anos para cá, a situação envolvendo a desinformação parece que piorou ou não? Piorou, com certeza piorou, né? A gente tem aí uma infinidade hoje muito maior de informações falsas, de conteúdos potencialmente falsos circulando, né? A Lupa foi criada dentro de um contexto aí de verificação de discursos públicos, né, discursos de políticos, discursos de pessoas que estavam envolvidas na política de alguma forma, para poder ser essa ferramenta, né, do leitor, do ouvinte, do espectador, para que ele fizesse um acompanhamento do que os seus candidatos, do que os seus políticos eleitos estavam dizendo, se era verdadeiro ou não. E hoje a gente tem uma realidade aí de desinformação muito presente em toda a nossa rotina de consumo de informação, principalmente nas redes sociais. E isso não vem apenas dos políticos, né? Isso vem de pessoas que a gente confia, vem dos nossos familiares, vem de fontes que a gente desconhece. Então é uma realidade muito presente na nossa rotina e que não vem apenas dos políticos. E essa é uma mudança bastante significativa nesses 6 anos aí que a Lupa vem atuando no combate à desinformação no Brasil. Desde o surgimento das redes sociais, a gente tem notado o avanço da informação, a democrática forma de qualquer pessoa hoje ter acesso ao poder de informar e, com isso, não tem ainda uma consciência crítica de evitar danos, por exemplo, de compartilhar uma informação de outro sem checar, não é isso? Exatamente, é isso mesmo. As pessoas têm hoje um poder muito grande de produzir informação, né? E muitas vezes a gente não entende que há novas maneiras de produzir informação, principalmente nas redes sociais. Um like, uma reação a algum determinado conteúdo, né? Um comentário em redes sociais. Isso é uma produção de informação também, né? A gente está deixando ali um rastro do nosso comportamento dentro desses ambientes. Não é apenas consumir, ler, assistir um vídeo ou ouvir um determinado conteúdo. A gente está em interação constante com esses conteúdos e isso é uma maneira de produzir informação também. As pessoas são jogadas muitas vezes nesse ambiente digital sem ter essa preparação, né? E elas ficam um pouco perdidas e muitas vezes não entendem os códigos necessários para se existir com segurança dentro desses ambientes, né? A gente está muito mais exposto a esse tipo de informação potencialmente falsa nesses lugares. Olha, se você que está aí no YouTube, no Facebook, quiser entrar em contato, fazer perguntas, fique à vontade. Mande pelo chat do YouTube, pelo 981543814 também, que é uma ótima oportunidade de tirar dúvidas em relação a esse momento da informação. Uma coisa interessante, falando de desinformação, assim como a informação, que vai fazer parte do cenário das redes sociais, também do meio analógico. Como então preparar o cidadão para identificar o que é verdade e o que não é? Essa é uma pergunta bastante delicada, né? Porque assim, a gente sabe hoje, com muito mais clareza dentro desse cenário de desinformação, que acreditar em desinformação não passa apenas pelo desconhecimento sobre um determinado tema, né? Então a gente precisa, além de observar os marcadores de conteúdo que grande parte das pessoas já conhecem, se o conteúdo tem uma fonte, se ele tem erros de português ou não tem, se ele apela para uma coisa muito imediata, né? Compartilha isso aqui com urgência, se você não compartilhar ninguém vai saber. Se ele está num site ou num lugar
na internet, que tem muito anúncio, que tem muita poluição visual, né? Se ele não está ligado a nenhum tipo de fonte de informação ligada ao jornalismo, se não tem um crédito lá dizendo quem é que fez aquele conteúdo, como é que eu posso entrar em contato com aquela pessoa, isso são marcadores textuais que a gente já compartilha há algum tempo e que as pessoas já estão mais ou menos dominando e que elas procuram saber, né? Então, já tem aí um caminhozinho que a gente andou. Mas tem uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, que é qual é o efeito emocional que a informação causa em mim quando eu tenho contato com ela. Porque como a desinformação está muito ligada aos nossos desejos, às nossas crenças, a coisas que a gente acredita e que são muito menos objetivas do que um número, um dado, uma coisa histórica, a gente precisa também entender se quando a gente tem contato com essa informação, a gente fica triste, ou a gente fica revoltado, ou a gente fica muito feliz, ou aquilo atende um desejo muito próprio. Isso também faz parte do processo de acreditar em desinformação e tem que ser um alerta para quando a gente está consumindo algum conteúdo, porque se eu me relaciono emocionalmente de uma maneira muito profunda e muito conectada com aquele conteúdo, é bom ficar ligado e fazer o processo de checagem aí, procurar, né? Às vezes procurar no Google já resolve, mas procurar nas plataformas de checagem, procurar em veículos jornalísticos, isso ajuda bastante também. Olha, no auge da pandemia, muita gente que ficava em casa fazendo home office ou então compartilhando informações, notou que havia uma grande, acentuada presença de fake news em relação à própria pandemia. Foi uma coisa terrível ter que desdizer aquilo que as redes sociais estavam enfatizando. Vocês conviveram com isso? Você poderia dar até exemplos de quais são os tipos de fake news maiores que surgiram durante a pandemia? Durante a pandemia, a gente teve vários conteúdos, assim, a gente teve várias ondas de desinformação durante a pandemia, né? A gente começou lá bem no comecinho, quando a gente estava recém tendo um contato, né, com a doença em si, então a gente tinha toda aquela questão das falsas curas, a gente tinha uma questão lá que ficou super conhecida, que era chá de boldo não cura Covid, água com limão não cura Covid, todas essas coisas. Depois a gente passou por um momento de um preconceito muito grande, né? Uma questão muito relacionada a produtos, a pessoas vindas da China, que tinha essa ideia de que elas eram um meio de transporte do vírus e por isso se tinha um preconceito muito grande. Mas depois a gente entrou também nas questões envolvendo a vacina e principalmente num descrédito com relação à pandemia, né? Então a gente tinha muitas fontes oficiais que traziam informações dizendo que davam conta de que a pandemia não era tão grave, de que a gente podia voltar à normalidade, sendo que não existe mais normalidade depois da gente viver uma pandemia, assim, né? Então não tem como a gente dizer que é normal, que dá para voltar à vida normal. Então esse é um desafio muito grande, quando a desinformação ela parte de fontes que, em teoria, deveriam estar prontas para confirmar se uma informação é verdadeira ou não. E a gente precisa se munir de outras fontes, de outros tipos e fazer outros caminhos para poder combater uma informação falsa que vem de uma fonte que deveria ser fonte de informação verdadeira, né? E a gente teve também, eu sempre gosto de citar, Donato, só para fechar, um caso que foi muito específico do Brasil, 2 casos, na verdade, que eram relacionados à lotação dos hospitais, né? Isso muita gente recebeu, né, nos seus aplicativos de mensagem e pelas redes sociais, vídeos e incentivos para ir até os hospitais, para ver que os hospitais não estavam tão cheios assim, o que era uma grande mentira. E o caso dos caixões vazios, né? As pessoas tinham essa ideia, essa é uma fake news que surgiu no Brasil, ela é própria do Brasil, de que os governos ganhavam dinheiro caso enterrassem pessoas com atestado de óbito relacionado à Covid e que os caixões, então, estavam sendo enterrados vazios para que se gerasse aí mais um esquema de corrupção. Todas essas narrativas ligadas à corrupção, elas são muito fortes também no Brasil, né? É muito fácil espalhar desinformação relacionada a esse tema. Interessante, Natália, que a própria imprensa tradicional, que poderia ser, não, é uma aliada no combate à desinformação,
também acabou produzindo algum tipo de conteúdo que pudesse espalhar desinformação, às vezes no título, às vezes dentro da matéria. E isso veio cada vez mais certificar que precisamos ter um olhar muito atento para todo tipo de informação. Não é isso? Com certeza, com certeza. E acho que a gente tem, nós que estamos nesse meio do jornalismo tradicional, vamos dizer assim, não gosto muito dessa expressão, né? Mas assim, o jornalismo mais que tem um pouco mais de organização e que está muitas vezes ligado a algumas empresas maiores, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande no título das matérias que a gente escreve, nas chamadas que a gente tem, nas capas de portais, nas capas dos jornais, porque a gente tem essa tendência à objetividade, a gente tem uma tendência também a reproduzir, muitas vezes, falas para que as pessoas tirem as suas próprias conclusões. E num ambiente desinformativo, é muito perigoso a gente expor as pessoas à informação que pode ter dois sentidos, que pode ser interpretada de maneiras diferentes, porque isso também é um gatilho para a produção de desinformação. Hoje existe um tipo de publicidade, vou estar aqui entre aspas, que você verifica ao longo das páginas de sites importantes, de grandes títulos de jornais, que anunciam, por exemplo, veja o que aconteceu com fulana de tal. Deixa eu lembrar um caso aqui, bem... por exemplo, pega um artista famoso e, para chamar a atenção, coloca uma manchete que a pessoa vai ao site e, de repente, é outra coisa completa. Ah, pronto. Anunciaram a morte da atriz ainda tem a informação para me lembrar aqui. Anunciaram a morte da atriz, uma atriz da Globo, e que na verdade era a morte numa novela. Era a morte dela na passagem de um trabalho dela. Mas aquilo chamou a atenção porque está viva, bem viva, e de repente como reivindicar uma consciência mais ética desse tipo de mensagem? Nesses casos, eu acho que a gente tem um filão aí que é produzido pela lógica de publicidade na internet, né? E que a gente precisa ter um pouco mais de consciência na hora de usar esse tipo de gatilho, assim, esse tipo de estratégia, né? Eu sempre lamento muito quando eu vejo esse tipo de anúncio em veículos que são ditos parte da imprensa tradicional e que são veículos que têm estándares de ética muito altos, e que me surpreende que façam uso desse tipo de coisa, mas entendo que tem também uma questão financeira e que a gente precisa combinar as duas coisas e andar lado a lado, né? Ainda bem que tem alguns veículos que podem fazer a opção de não utilizar. A nossa recomendação como agente de combate à desinformação é não usar, porque realmente esse tipo de publicidade é muito perigoso. E não é só isso, né, Nonato? Não é apenas assim a questão da morte de uma personagem que é interpretada como morte de uma atriz. A gente tem questões relacionadas à saúde muito sérias nesse tipo de anúncio, né? Então a gente vai ter lá, essa mulher emagreceu 18 quilos e surpreendeu não sei quantas pessoas na região X, e isso leva as pessoas a consumir produtos que são arriscados, que não têm liberação pela Anvisa, que não estão, né, regularizados da maneira correta, que podem representar um risco à saúde, ou vão deixar de fazer um determinado tratamento muito mais indicado num caso de doença. Então, é muito perigoso e a gente tem que sempre cobrar isso, porque essa é uma responsabilidade ética também do jornalismo, né? A gente não pode permitir que os anúncios se sobreponham à nossa responsabilidade. Então, evitar também clicar nesse tipo de coisa aí, que com certeza é uma armadilha. Eu estava me lembrando aqui do início da minha carreira. Eu era estagiário numa rádio lá em Iguatu e tem muito a ver com esse momento. Houve uma edição extra na Rádio Globo, e eu corri para o gravador, e som das emissoras do Sul anteriormente entravam com muito ruído, com muito chiado, e anunciava: olha, faleceu esta manhã aqui em Londres, aí sumia o som, e a Elizabeth, 3 dias de luta oficial, tal.
Aí eu chamei o locutor, era o redator, estava começando o trabalho, chamei o locutor e disse, olha, parece que a Rainha Elizabeth morreu. Parece. E nós ouvimos 6 vezes, mas ele interessado no furo, antes das emissoras daqui da capital, disse, vamos dar, redija aí. Eu redigi do jeito que eu imaginava. Faleceu essa manhã em Londres, a Rainha Elizabeth. Maiores detalhes na próxima edição do Correspondente Imasa. E isso foi decretado 3 dias de luta oficial. Mandamos para o ar sem consultar, sem nada. Isso em 1965, para você ver como a falta de conferir uma informação nos leva. O telefone tocou, eu corri para a redação para atender, disse, deve ser alguém me parabenizando. Era o dono da emissora, o diretor lá. Disse, quem foi o doido que deu essa informação? Aí eu não queria dizer que fui eu, porque pensando que ele ia me mandar embora. Eu disse, olha, foi um rapazinho que estava aqui, mas ele já saiu. Diga se doidei uma edição, outra edição, foi uma tia-avó da Rainha Elizabeth, vocês são doidos. Pô, você viu que eu tenho 1965 até antes de ontem, quando a rainha morreu, a terça-feira, então a gente já tem um bom tempo de que ela sobreviveu. Apesar do anúncio, ela sobreviveu. Sobreviveu. Mas brinco muito ainda comigo quando falo, você matou a Rainha Elizabeth e agora anunciou a segunda morte dela. Outra coisa que eu estava falando, e o nome da atriz olha só, é um internauta que utiliza BR-TV Notícias. Estou denunciando aqui porque a Lupa pode até investigar mais. Ele colocou, morre a amada atriz Cissa Guimarães aos 65 anos de idade. Aí você vai olhar o vídeo, ouvir o vídeo, lá para as tantas que diz que ela morreu num personagem não sei quando. É muita falta de respeito para ganhar também. A audiência é capaz de se fazer tudo, né? É muito sim, e a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisa, porque a internet, de alguma maneira, virou um ambiente um pouco sem escrúpulos, assim, né? Então, não tem como a gente estar o tempo inteiro checando todas as informações. A gente, né, trabalha, eu digo a Lupa, e a gente precisa também contar com as pessoas para que as pessoas possam escolher fontes de informação mais confiáveis, né? Saber que esse tipo de informação, digamos que a Cissa Guimarães tivesse de fato morrido, muito provavelmente o jornal O Globo já teria dado, a gente já teria, né, um outro tipo de anúncio aí, a gente não ficaria dependente de um usuário, um internauta no Twitter estar fazendo esse tipo de cobertura. Então, muitas vezes diversificar também a sua dieta informativa, consultar mais fontes, ouvir rádio, olhar TV, escolher momentos para olhar, escolher um jornal para olhar, escolher um jornal impresso para acompanhar, ou até um portal de notícias, né? Isso nos ajuda a consumir informação de uma maneira mais responsável e se acostumar também com a linguagem jornalística e saber identificar essa linguagem quando ela aparece, porque isso também é uma questão de costume, né? Olha, no dia 7 de setembro foi divulgado um vídeo, e vocês até verificaram, aquele áudio em gravação que mostra repreensão de Bolsonaro a Michele para entrar no carro, que ele fala... daquele dia, é falso, né? Sim, o áudio foi colocado, né, por cima do vídeo. Existe ali uma discussão, mas não significa que... Existe uma conversa, digamos assim, mas não significa que seja com aquele áudio realmente, né? Isso é uma coisa que a gente tem percebido muito, esse tipo de edição, de sobreposição de áudios, de sobreposição de imagens, em que a gente tem um sujeito... teórico, sendo acusado aí de estar fazendo uma determinada coisa que não é verdadeira, né? E aí as imagens também são muito presentes e muito difíceis da gente apagar da memória das pessoas, né? Então, se a pessoa diz, olha, eu tô vendo que isso aqui tá acontecendo. E a gente tem que dizer, não tá vendo. O que você tá vendo é uma edição, é uma coisa manipulada. Então, tem essa preocupação a mais também. Uma pergunta que deve surgir por parte do nosso internauta que está acompanhando, do ouvinte pela FM 101.7,
como punir esse tipo de conteúdo? As leis ainda em relação ao uso da internet ainda não visam, o braço da justiça ainda não chega a eles? Ele chega, mas não com um crime específico relacionado à desinformação, né? A gente tem aí alguns tipos de desinformação que podem ser punidos como crimes contra a honra, né? Calúnia, difamação, etc. Mas a gente também tem investigações que punem esse tipo de prática como crime organizado, né? Porque daí deriva um sistema de organização de difusão de informações e também deriva um sistema que movimenta muito dinheiro, seja a partir de anúncios, seja a partir de empresários, de pessoas que investem nesse tipo de coisa como uma tática política e até econômica de distorção do debate público. Então a gente tem maneiras sim de punir, mas não existe o crime de desinformação. Ok, nós estamos conversando com a Natália e ela é a CEO do Zap, que eu vendo aqui, é a CEO da Lupa, que é um site de notícias e mídia com um compromisso a realmente monitorar o que é verdade, o que é mentira, não só nas redes sociais, mas até mesmo nas grandes manchetes de grandes jornais. O nosso colega aqui, Yuri Costa, tem uma indagação a fazer a você, Natália. Natália, tem um comentário aqui do Daniel, justamente você falando sobre essa questão de personalidades, né, que aproveitam também esses espaços, né, ele faz justamente esse comentário, né, pessoas, por exemplo, que são influenciadores, né, na internet e às vezes se eximem de responsabilidade, mesmo assim compartilhando notícias. Ele faz esse comentário, aproveitando também aqui a pergunta do Vandenberg, né, ele diz: tem notícias, né, notícias entre aspas, né, que são bem absurdas, que você vê, que vê que é falso, mas mesmo assim, por que essas notícias absurdas conseguem se manter na rede, né, algumas por tanto tempo? Tem uma questão aí de público direcionado, dá para perceber realmente esse fenômeno? Dá para perceber sim, Yuri, a gente tem muitos casos desse tipo, assim, né, de informações que a gente sabe que são falsas, e que tem dois comportamentos aí. O primeiro é, a gente fica tão chocado com aquilo ali que a gente entra e vê, né, para tentar entender o que é. E tem um segundo comportamento que é, eu sei que é falso, sei que não deveria clicar, sei que não poderia entrar, mas eu quero entender como é que esses caras manipularam essa informação para chegar nessa chamada, né, tão absurda. Então a gente acaba consumindo muitas vezes, a gente que conhece um pouco mais, né, da estrutura, para tentar entender o que acontece. Mas as pessoas, no geral, elas muitas vezes estão expostas a esse tipo de informação e elas não têm esse conhecimento de que aquilo ali é produzido, manipulado, muitas vezes criado do zero, para justamente movimentar, né, seja o debate público, seja uma questão econômico-financeira. Então, essa consciência esse despertar dessa consciência é também um compromisso que eu acho que o jornalismo precisa assumir, né? Que a gente precisa trazer as discussões para alertar as pessoas e para elas também não caírem nesse tipo de pegadinha aí. Pois é, eu estava querendo saber, vocês devem funcionar com uma equipe que realmente faz avaliação, analisa tudo que chega, o material que é publicado. Agora vocês detêm também a parceria com a Agência Mural e o WhatsApp. Até que ponto também essas grandes redes sociais, Twitter, Facebook, se interessam também que vocês atuem, participem? Tem alguma parceria com eles? Alguns se interessam mais, outros se interessam menos, né? Mas a gente tem aí, principalmente as plataformas da Meta, né? Facebook, WhatsApp, Instagram. A gente tem programas de apoio ao jornalismo, que de alguma forma também apoiam checadores de fatos, como é o caso da Lupa, né? A Meta tem uma parceria de verificação de notícias com a Lupa e com outras plataformas de checagem no Brasil, através da qual a gente recebe denúncias dos leitores, né? Pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, para devolver à plataforma uma avaliação se aquela informação é verdadeira ou não, para que a plataforma possa tomar as medidas que achar cabíveis a partir das suas políticas de uso, né? E a gente tem outras parcerias também com o Google,
A gente recebe algum apoio do Twitter para ter mais espaço dentro da plataforma, para também difundir informação verificada, mas isso não significa que esses lugares sejam ambientes saudáveis, né? Então, a gente está sempre puxando um pouco mais deles, porque eles também têm muita responsabilidade na informação que circula por ali. Eu só para encerrar, porque nós temos um tempo determinado, mas já estou passando dele, mas quais são os 5 princípios éticos estabelecidos pela rede de checadores? A gente tem, a Lupa é signatária, né, dessa rede, da International Fact Checking Network, que recebe auditorias anuais, né, que verificam que a gente trabalha com uma transparência de metodologia. Nossa metodologia está acessível lá no nosso site, todo mundo pode ver como e por que a gente escolhe as frases que a gente escolhe. Uma transparência de fontes, ou seja, a gente entrega para o leitor todas as fontes que a gente usa nas checagens para que o próprio leitor possa fazer essa checagem ao contrário, né? Uma transparência também nas fontes de financiamento, quem é que paga os nossos salários, quem é que paga o dinheiro que faz com que a Lupa possa se manter operante. A gente tem uma política de apartidarismo, não pesamos nem para um lado nem para o outro, não somos associados a nenhum partido político, nenhum lado do espectro político, checamos todos os atores da mesma forma. E temos também uma política de correção muito clara e sempre aplicada com agilidade e transparência. Esses são os 5 princípios pelos quais trabalhamos. Olha, quero parabenizar toda a equipe, que você possa transmitir a eles a satisfação de tê-los diária e continuamente checando informações. Eu sou um exemplo de que, desde os 14 anos, quando adentrei numa redação e que cometi a fake news da rainha, hoje em dia checo até mesmo minha sombra. Está muito correto. Esse é o leitor que queremos, Donato. Essa pessoa que queremos. Maravilhoso. Parabéns. Agradeço muito aí toda a distinção. Agradeço a oportunidade de estar com vocês. Ficamos sempre à disposição e acessem sempre lá o www.lupa.news, que é onde a gente está, e também todos os nossos perfis em todas as redes sociais. A gente está sempre compartilhando informação por lá para ajudar a qualificar ainda mais o debate público e contamos muito com você. Ok, agradecemos, Natália. Um grande abraço. Obrigada, um abraço.